barzinho externo da cervejaria, a área externa, o Beer Garden. A cervejaria fica logo ali, aqui a parte externa ela tá aberta e olha que legal. Então você pode ficar tomando cerveja aqui, dar tchauzinho para as pessoas que estão passando de barco. Já vai passar um barco aqui, ó. Olha, eles passam toda hora. E é muito, muito bonito. Você tem uma vista privilegiada das catedrais, então você já consegue ver uma aqui atrás. Aqui é um lugar super maneiro para tomar uma cerveja. E olha que loucura isso aqui. Isso é algo que não é muito comum no Brasil, mas que é relativamente comum aqui na Europa. E o mais louco é que ela fica dentro de um pet. Aqui a gente consegue ver o pet, ó. A cerveja ela não fica no inox. E isso faz com que você não precisa de CO2 para empurrar a cerveja. Você consegue empurrar com ar, com um compressorzinho, você consegue empurrar a cerveja. A cervejaria ela foi muito legal comigo. Ela me disponibilizou a Kate, que além de cervejeira, ela faz tudo, tá aqui desde o começo da cervejaria. E a cervejaria está aqui só desde 2016, apesar de ser uma cervejaria mais antiga, mas está aqui nessa construção especificamente, que era um convento e depois uma casa de ajuda social. E como o lugar aqui é muito bonito, muito turístico, eles vieram para cá, mas toda a operação da cervejaria é feita aqui e em outra cervejaria, porque aqui o lugar é relativamente pequeno e aqui eles fazem a base do carro-chefe deles, que dá o nome da cervejaria, que é a base da Bourgogne de Flanders. A Bourgogne de Flanders ela é um blend de duas cervejas, uma brown, uma Brune feita aqui, com uma lambic feita na Timmermans. Então as cervejas elas são blendadas e aí sim tem origem a Bourgogne de Flanders. Is it possible to drink just the brown ale? Yes, but it's not commercialized, but you can have it here from tap. It's on the tap. Quite exclusive, yeah. Começando aqui o tour, que é é basicamente o mesmo tour que tem normalmente, mas aqui estou só eu. E agora eu já sinto de longe o cheiro de malte, o malte está cozinhando. E olhem isso, gente, meu Deus do céu. That's so crazy. Eu estou exatamente em cima da cervejaria agora. I can feel the smell of the wort, the barley. For the Bruges Beer Festival, they asked everyone to focus on beers with lower or no alcohol. And so the brewers started thinking, okay, what can we do? And there's actually two methods by which you can make no alcoholic or low alcoholic beer. First one is using a very, very expensive installation with a membrane filter that filters out the alcohol. So you brew the beer and then you filter out the alcohol. That's what most of the big breweries do. Unfortunately, we don't have the space and the money to do so. So our brewers experimented with the second method, which is using a yeast that kills itself already at a very low alcohol level. So it already stops at 0.3, 0.4 alcohol percent. It's a 0.3% IPA. Yeah, it's very nice. Very nice body. A little bit of sweetness, of course, because you have a little bit of the leftover residential sugars still in there. But then again, because of the hoppiness, it's a very good balance. So I think it's a good we really beer like too. it. With the mill, it's crushed. We crush it, as you know, probably. We crush it not too entirely. So we just have the starch coming loose, but we still have the husks intact to use as a filter bed. So we put everything in here, then we do our mashing. Most of the time we do it at several temperatures, as you know, to have the big and the small sugars. The smaller sugars can be completely fermented. A bit of piping and tubing and stuff over here. O equipamento deles, um equipamento double vessel. Começa aqui com a tina de mostura e de fervura. Logo ali atrás já está o moinho, então ela já vem direto aqui. E a gente tem aqui logo do lado a tina de clarificação, que está fazendo a clarificação agora. Está sendo feita pale ale aqui agora. Esse é o Thomas, o mestre cervejeiro. Hello. E aqui a gente pode ver como é a tina de mostura. We are a little bit of a specialty, because apart from the lambic breweries, we are one of, I think, 6 left, Thomas? Around 6 breweries in Belgium that do this
and we are one of the only ones where you can actually see it happening. What we do is we do our fermentation in 2 steps. The first step is an open fermentation vessel, and then after about a week of fermenting, it goes to the closed fermentation tanks that you already saw. Oh, really? So you can actually see it happening underneath your feet. Isso aqui é surreal. Aqui embaixo fica uma sala de fermentação e você pode ver a sala de fermentação. Mas mais do que ver a sala de fermentação, você pode pisar nela. É de vidro. Nossa, olha isso, que loucura. Aqui são os tanques de fermentação aberta por fora. Como a fermentação aqui não é espontânea, eles ficam nessa área isolada por vidro. Mal dá pra ver, né? Aquele ali dá pra ver. Olha que legal. Essa aqui é uma Pale Ale, mas ela não é pra ser cerveja. Essa vai pra destilaria. Um Pale Ale nada, uma Blonde Ale, na verdade. So when the brewery was still on the other side of Bruges, we had a roundel with the same tower in the middle. But when we moved here, we changed the logo to this because this was the view from here. So, Okay. yeah. If I step here, Yeah, I can see. Yeah. Agora a gente vai ter aqui com a Kate uma aula de blendagem de cerveja. Blendagem é uma arte muito particular e valorizada aqui na Bélgica. Quer dizer, para todo mundo que faz cerveja, que passa por barril, que passa por longos tempos, pode ser necessário essa etapa de blendagem, misturar 2 cervejas para chegar na... Bom, vamos lá, depois eu continuo falando, não vou perder essa oportunidade. First of all, we're going to taste the lambic. Yeah. This is a special one because normally for Bourgogne Flanders we use young lambic. This is old lambic, and it's old lambic that has been maturing on wine barrels as well. Really special. So this is very special, but as you are a beer lover and a beer geek, I thought I was going to give you this one instead of... So this is going to be more sour than the one we normally use in the Bourgogne Flanders. But I thought you should have a taste of this one as well. And then and also it has a very dry mouthfeel. That's because there's no residual sugars anymore because of the wild yeast that actually ferments the sugars away. So we're gonna take our empty glass and we're gonna put quite some of the lambic in there. When you do so, have a little sip again so you remember what it tastes like pure. And then we're going to add just a little drop, as little as you can, from the brown beer. Quick, like this. And just stir it around like this. If you smell it now, you're going to see that the sourness and the citrusness and the green apples that we had in the lambic are already reduced. They're already softened up just by adding a little drop of the other one. I mean, this was quite a big drop, but even if you add a little drop, you're going to have the same effect. And so your citrus fruits already smell more like oranges, and your green apple already turns into red apple. The thing about our Bourgogne Flanders is that this is the only place where you can drink this one straight from tank and unpasteurized. Yeah, that was one thing I was wanting to ask you, because so I have a lot of residual sugars in this beer. If I blend with this one and I still have Brettanomyces, exactly. So that is why we need to pasteurize the beer, otherwise it would become completely sour and explosive. yeah, So- really dangerous. So that is why we always need to pasteurize it before bottling and kegging. But we have a small volume here that we don't have to pasteurize, and because it goes so quickly. Look at it into the light, you can see it's like a brownish, but also reddish kind of color. Eu acabei de fazer o tour e aí chamei a Camila, ela voltou e a gente tá tomando um flight. Tem todas as cervejas do Pepe aqui.